Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando. Já estamos no ar pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na OTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Está tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição. E tem a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades lá da região. Olha, pessoal, pela próxima hora, o nosso convite, hein? Todo mundo por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais e também fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje pelo 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo aqui nas nossas tarefas e um time especialíssimo para debater, para analisar os temas propostos nesse início de semana por aqui. Eu começo apresentando o Floriano Pêssaro, sociólogo, diretor de gestão corporativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. O Floriano está em Brasília para essa conversa com a gente. Tudo bem, Floriano? Como é que estão as coisas por aí? Ô, Mauro, tudo bem, graças a Deus. Queria cumprimentar também o Gibara, prazer estar com você. O doutor Estácio Ayrton, também prazer estar contigo, e a querida Valéria Calente. Prazer estar com todos. Obrigado pela presença, pela colaboração sempre com a gente, Floriano Pêssaro, também com a gente na nossa conversa, no nosso time de especialistas hoje, a doutora Valéria Calente, advogada, jornalista, ela integra as comissões de Direito Médico, Direito das Famílias e Direito Internacional da OAB São Paulo, subseção Santo Amaro. Tudo bem, doutora Valéria, como estão as coisas? Oi, boa tarde. Está tudo ótimo por aqui. Melhor agora, fazendo parte dessa equipe aqui especialíssima. Agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por estar também sempre com a gente, doutora Valéria. Eu apresento o Udi Gebara, publicitário, diretor de comunicação e marketing do portal de sorteios Aixa. Tudo bem, Udi? Bem-vindo. Como vai? Como vai, Mauro? É um prazer estar aqui com vocês, todos, que seja uma hora muito agradável aqui entre nós e para quem está assistindo também. Muito obrigado. E seguindo aqui, o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado, especialista em direito do trabalho. Tudo bem, doutor Estácio? Obrigado mais uma vez pela presença. Olá, Mauro. Sempre é um prazer receber o convite do programa. Quero cumprimentar você, a querida Zenilda, o Pedro, o Fausto e toda essa bancada qualificada. E vamos aí, mais uma vez, nesse programa dispensável, conversar com os nossos internautas e ouvintes. Bom programa a todos, Mauro. Vamos lá, bom programa a todos. Nosso primeiro assunto de hoje, o primeiro assunto do Gente que Fala desta semana. Vamos falar da reportagem de capa de hoje do jornal Estadão, mostrando que integrantes do PCC e também do Comando Vermelho estão se infiltrando nos municípios em busca de contratos milionários com as prefeituras. Essa ação foi detectada em investigações de São Paulo, do Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e também outros estados. Para as facções, ao contrário das milícias, diz essa reportagem do Estadão, não é o domínio do poder local que está em jogo, mas a oportunidade de lucrar e lavar o dinheiro do tráfico de drogas. E para isso, o apoio a candidatos a vereadores e também a prefeitos é mais importante do que eleger deputados e senadores. Bom, essa reportagem vem claro, na esteira de um ano eleitoral que a gente tem aí pela frente, e, claro, as facções, então, de olho nos candidatos a vereadores e também a prefeitos. Eu quero dar o crédito aqui para os colegas Marcelo Godoy, Heitor Mazocco e o Rayanderson Guerra, que são os autores dessa reportagem, que na verdade é uma série de reportagens, né, que começa hoje no Estadão, trazendo esses dados sobre a atuação do crime organizado no poder público, e é isso que trouxe aqui para a nossa pauta essa discussão, esse trabalho do jornal Estadão, por meio desses nossos colegas repórteres. O Pesarô, começo com você a respeito desse assunto. A reportagem diz o seguinte: trata-se de um movimento silencioso, um passo fundamental na transformação de uma facção criminosa em uma organização mafiosa, enfim. Como é que a gente lida com este momento e como é que a gente barra esse processo?
Bom, esse é uma organização que já vem de outras origens, né? É impressionante como essa história mais recente, ela se deu na Itália, né? Com o crescimento do crime organizado, com a máfia siciliana, da Calábria, que foram tomando conta dos municípios, conta dos contratos públicos, da gestão pública, e isso, de alguma forma, é uma técnica, né? É um método das organizações criminosas organizadas, porque nós não estamos falando de ladrãozinho, nós estamos falando de organizações criminosas, onde o tráfico de drogas é uma das ações, mas a gente sabe que envolve tráfico de armas, né, e outros tipos de ilícitos, né, contrabando e assim por diante, porque onde passa um ilícito, passam vários ilícitos, isso que é importante destacar. E a forma de lavagem de dinheiro deixou de ser a pastelaria, a padaria, a pizzaria, né, ou a peixaria. Agora são coisas mais organizadas mesmo. Isso estão se organizando dentro do Estado brasileiro, a partir das prefeituras, que são ambientes, digamos, menos controlados, né, tanto pela mídia quanto pelo Ministério Público, a fim não só de lavar dinheiro, mas também de fazer dinheiro, através de contratos superfaturados, fraudulentos, e assim por diante. E o caminho mais fácil é justamente aproveitar esses momentos das eleições locais, como agora prefeituras e vereadores, né, e câmaras municipais, e eleger o maior número possível de prefeitos e vereadores ligados ao ilícito para que possam ter mais facilidade pós-eleição de fechar esses contratos. Então, é uma situação muito grave. Que bom que isso está sendo noticiado, detectado por esses grandes jornalistas e que o Ministério Público entre em ação, porque a situação é muito grave. A polícia tem o seu papel, mas a presença e a investigação do Ministério Público, nesses casos, é fundamental para desbaratar esse tipo de organização criminosa. E o olhar do eleitor, Floriano, para esse tipo de situação? Porque são candidatos insuspeitos, né? A princípio. Na hora da escolha de um. Sem dúvida nenhuma, Mauro, você sabe que nós temos aí problemas em todas as câmaras, inclusive na da capital, né? Já tivemos aí eu quero falar suspeição, né, ou suspeitas, porque eu mesmo não tenho dados da investigação final, mas nós tivemos gente, a princípio, ligadas ao PCC, vereadores na capital de São Paulo, né, gente ligados ao crime organizado das máfias de transporte, de peroeiros, né, de transporte chamado alternativo, entre aspas, né, porque não tem transporte alternativo, só tem um transporte público sob concessão. Então, a situação ela não é nova, ela é grave. Acho que o eleitor desconhece a situação real, né, e o eleitor, e aí eu falo porque já fui vereador da capital por 2 mandatos e presenciei, especialmente na periferia, a compra de votos de forma absolutamente escancarada, né? E obviamente que essa turma consegue ter sucesso nas eleições porque entram com muito dinheiro, muito dinheiro. E, obviamente, não é um dinheiro contabilizado, né? É um caixa 2 que acaba explicitamente comprando os votos da periferia através de benesses diretas, né? De distribuição de alimento e outras benesses que o eleitor acaba vendendo o seu voto. Essa é a realidade que nós temos hoje na grande parte dos municípios paulistas e por que não dizer brasileiros. Doutora Valéria Calente, a sua análise a respeito desse tema, eu vou até falar que a gente já tratou desse assunto em outras ocasiões, com o doutor Gilberto Natalini, que foi vereador aqui em São Paulo também. Ele tem um dossiê a respeito das áreas de mananciais sendo ocupadas, sendo vendidas, loteadas pelo crime organizado, né? Ele também faz parte dessa reportagem, ele foi ouvido também para atestar ali a preocupação dele em relação a tudo isso. Sua análise, doutora. Assim, na realidade, o crime organizado ele é um câncer, né, em que ele se expande, espalha seus tentáculos em todas as áreas de atuação. Essa investigação ela aconteceu simultaneamente em vários estados, o que é realmente uma preocupação, mostra o quanto eles estão empenhados em encontrar novas formas de lavagem de dinheiro e de controle e poder, né, porque
Tudo é sobre poder e sobre dinheiro. E o grande filtro, na realidade, é o eleitor. Acho que a partir do momento em que os eleitores tenham mais cuidado na escolha dos seus candidatos, que façam uma pesquisa mais aprofundada, que façam uma triagem e que tenham uma escolha mais assertiva, nós, cidadãos, vamos passar de novo a ter o controle de quem dita as regras, né? Porque eu me lembro que nos idos de 1994, eu era aluna do professor Walter Fanganiello Maierovic, que é um desembargador que estudou profundamente o crime organizado em outros países, e ele já dizia naquela época, né, nós vamos ver as organizações criminosas formando juízes, promotores, preparando candidatos a todos os cargos eletivos. E ele profetizou e nós realmente estamos vendo isso acontecer. Mas, assim, o poder final, na realidade, passa pelas nossas mãos, né? Nós, eleitores, temos que ter cuidado na escolha dos nossos representantes. Doutor Estácio, sua análise do tema. Olha, falando que a colega disse, viu, doutora Valéria? Realmente, o doutor Walter, tive aula com ele também, lá na Universidade Mackenzie, excelente professor, inteligente, uma oratória maravilhosa e sabia muito de crime organizado. Estudou muito, né? Inclusive lá a máfia italiana. Bom, com relação ao PCC, Mauro, a gente sabe que o crime é organizado e muito inteligente, muito inteligente. Veja que eles vão não para o embate, eles vão onde está o dinheiro. E para atingir o dinheiro, eles vão na parte que consegue fazer os contratos, e aí, em sede municipal, vão nos vereadores, quem votam, quem tem projeto. Então, é muito delicado, assim como o doutor Floriano falou, isso é terrível. Realmente está enraizado e agora é a hora do Estado mostrar força, porque a gente sabe que nas periferias, além do voto comprado, quem não se vende fica acuado, porque tem realmente pressão, tem ameaça nas periferias. A gente sabe disso. E a forma de atacar o crime organizado não tem outra, é sufocamento da parte financeira e cadeia, né? Cadeia para os líderes. Agora, Mauro, cadeia firme, mudança da lei penal, mudança da lei processual, importantíssima. Aliás, está na mídia, está lá no Congresso, foi aprovado, agora vai para o Senado, a tal da progressão, rever as regras da progressão, da saidinha para o semiaberto. Enfim, eu acho que esse é o momento divisório, Mauro, do Estado mostrar força. E cadeias com segurança máxima, né, Mauro? Não igual ao Mossoró. Cadeias com qualidade, com segurança e fiscalização. E como disseram aí o doutor Estácio e a doutora Valéria, eles citaram o doutor Walter Maierovic, ele justamente foi ouvido também pela reportagem, foi ouvido pelos jornalistas a respeito, e é o ponto que ele destaca aqui, né, que o crime organizado, querendo se infiltrar na administração pública e na vida política, elegendo representantes insuspeitos, né? Por isso que eu peguei esse ponto aqui para a gente abordar também, o Gebara, justamente o olhar do eleitor para isso tudo, porque muitas vezes na hora de você escolher o candidato, você não pesquisa, não vai atrás, não sabe de quem se trata, e aí acaba muitas vezes colocando lá alguém do crime organizado. Gebara, Infelizmente, isso acontece muito. Oi, vocês estão me ouvindo? pode seguir, pode seguir. Alô? Tá ouvindo? Ok. Infelizmente, isso né, já há muito tempo vem acontecendo e sem freio, né? A gente vê essa situação se tornando progressiva e cada vez com mais poder para quem está, né, agindo ilicitamente. É impressionante o que o Brasil abre de oportunidades para quem quer ah, agir de forma ilícita. Então, eu concordo aqui com o que foi dito também, de que vale uma reforma total do sistema. Não adianta resolver um ponto se o sistema prisional não está preparado para resolver, vamos dizer, a prisão de todos os que merecem estar na prisão, né?
Então, eu acho que é uma situação que está tomando conta há muito tempo do país, está enraizada não só no setor, agora no setor privado, mas já há muito tempo, né? Ela vem do setor, desculpa, no setor público. O setor privado, por conversas que eu andei tendo com pessoas que tratam desse assunto, postos de gasolina, empresas de entrega de motoboys, postos de gasolina, claro que eu não vou generalizar aqui, existem Tá. os bons, mas basicamente eles estão tomando conta de áreas como essas, né? Que se parar é complicado. Se você fechar os postos num estado, numa cidade ou num país, né, é um problema. Assim também como você parar o serviço de logística no Brasil, né? Então, eles estão buscando também, além do setor público, né? Está até para lavagem de dinheiro, mas não só, também por poder de ação, né? Eles estão estrategicamente e de maneira muito inteligente, como foi dito aqui também, de bobo eles não têm nada, né? E com algumas nuances que às vezes me assusta, né? Eu não estou com nenhum exemplo aqui do Brasil agora, mas, poxa, você entender que um ataque como o ataque de 11 de setembro, né, tem o mesmo número do socorro americano, né, HELP, quer dizer, é uma coisa absurda, né? Eles prepararem o ataque para o dia 9 do 11, onde 911 é o 190 deles, né? Então, isso acontece muito no Brasil também, lógico que em menores escalas, porque as coisas não são tão à vista, né? E tão à mostra, mas eu acho que o momento agora é muito preocupante. O governo busca um caminho, a polícia busca outro, uma parte da polícia está com o governo, outra parte não está. Então, a cisão dos órgãos que podem resolver o problema no país, para mim, hoje é o maior problema. Muito bem, vamos seguir aqui com o próximo assunto dessa edição do programa Gente que Fala, início de semana, segunda-feira, aqui ao vivo, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens no AltV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão pela Rádio Cultura, às 10 da noite, Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Próximo tema é o seguinte, Floriano Pêssaro, o ano de 2023 foi de recordes para a economia do país. O Brasil vendeu 339 bilhões 700 milhões de dólares para o exterior, registrando um saldo positivo de 98 bilhões e 800 milhões de dólares. É um resultado 60% maior comparando com o ano de 2022. E o fato do Brasil nunca ter exportado tanto indica que o sucesso do trabalho, indica aí o sucesso do trabalho da Apex Brasil. E no ano passado, a agência bateu o seu próprio recorde com 17.061 empresas apoiadas. Para repercutir o seguinte, Floriano, esse avanço aí reflete o êxito da nova gestão aí sob seu comando, né, que vem implementando uma série de programas e ações dedicados à capacitação e à inclusão de novas empresas no ranking de exportadoras brasileiras. É, esse é o caminho, né? Mauro, esse é o caminho. Quero fazer aqui sem falsa modéstia, dizer que é um conjunto de fatores, obviamente, né? E um pouco de sorte. Então tem que ter um pouco de tudo misturado, é um pouco de virtude e fortuna, né, Gebara? Então não é só só a nossa ação, em que pese a nossa ação tem sido muito firme e com muita disposição, isso ajuda, claro. Acho que tem a ver um pouco com a diplomacia presidencial também. O presidente Lula fez muitas viagens ao exterior, isso ajuda a abrir novos mercados. Em todas essas viagens, ele levou um conjunto de empresários nacionais, de grandes empresas. Nós focamos também, por orientação do presidente Lula e do ministro da Indústria e Comércio, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin, nós focamos a nossa ação nas pequenas e médias empresas brasileiras que não exportavam. Para se ter uma ideia, o ano passado nós conseguimos abrir mercado
novos mercados. Aliás, foram 78 novos mercados, uma coisa impressionante que o Brasil fez no ano passado. Tem uma ideia, são 78 novos mercados, claro que a grande maioria foi produtos do agro, né? Da agroindústria brasileira, que é fortíssima, mas o crescimento desses mercados se deu através de grandes, mas especialmente de pequenas e médias empresas. E é incrível, Mauro, e esse é o sucesso e a nossa preocupação em abrir novos mercados e ampliar a exportação, porque empresa que exporta, ela paga melhores salários e ela tem melhores produtos, né? Porque os produtos para exportação, eu não sei se... Bom, nós aqui todos lembramos antigamente, né, que tinha lá os Passats da Volkswagen que eram vendidos no Brasil e tinha os Passats que eram exportados lá na época para o Iraque, vocês lembram? Que era o Passat tipo exportação, que era outra qualidade. Os produtos para exportação, em geral, têm outra qualidade, porque eles concorrem no mercado internacional, né? Então, o tipo export tem outra qualidade. E isso melhora os produtos brasileiros, melhora a competitividade do país fora e dentro do país, né, com produtos melhores, e melhora a remuneração e o emprego, porque acaba exigindo um emprego melhor, um emprego um pouco mais qualificado, mas também uma remuneração melhor. Então, essa é a nossa estratégia, ampliar mercados internacionais para produtos brasileiros. Agora, nós temos um grande desafio que está posto para esse governo, enfim, é um desafio que está posto há muitos anos, mas especialmente nesse momento que nós estamos aqui, né, sentados nessa cadeira, defendendo o produto brasileiro, o tipo exportação, que é firmar uma marca do Brasil, né, fora, no exterior. Nós temos que fazer isso com inteligência, com sabedoria. Você veja, o Brasil é o maior exportador de café do mundo. E no entanto, o café mais conhecido no mundo é o café colombiano. Por quê? A Colômbia compra café do Brasil e empacota e vende como café colombiano, né? Porque é a marca, né? É a ideia de você ter uma marca. Então, nós precisamos ter a marca do Brasil nos nossos produtos, né? Made in Brasil tem que ser algo relevante, especialmente no mercado europeu, que é o grande supermercado do mundo, né? Quem vende na Europa vende em qualquer lugar do mundo. E o mercado americano, obviamente, os mercados do Oriente, especialmente a China. Mas ter uma marca, e nós estamos lançando essa marca e batendo nessa tecla que se é do Brasil, é sustentável e é para o mundo. Por quê? Porque o Brasil, diferentemente de vários outros países do mundo, aliás, da grande maioria dos países do mundo, tem como sua base energética, que é a base da produção brasileira, uma base de energia limpa e renovável, seja através das hidroelétricas, seja através do etanol. Então, o Brasil tem uma grande vantagem competitiva. Ele tem uma base de produção limpa, né, com baixo carbono. E isso, cada vez mais, vai ser valorizado nos produtos do comércio internacional, e o Brasil tem que estar nessa. E como é que se busca, Floriano, esse posicionamento, né? Essa colocação da marca do produto brasileiro no mercado internacional? Você falou, a Colômbia compra o café brasileiro e exporta, né? Bom, tudo bem, ela comprou da gente, exportou, mas nada melhor do que a gente chegar lá fora com o nosso café made in Brasil e mostrar isso. Onde é que está essa falha de colocar, de dar essa marcação? Olha, Mauro, realmente eu acho que falta um pouco para nós um pouco de ousadia, né? A gente acaba sendo, com todo respeito, às vezes, muitas vezes, um pouco caipira, né? Com todo respeito aos caipiras, mas um pouco assim interiorano, né? Nesse sentido de não olhar para o mundo, né? O Brasil ainda é um país que olha muito para dentro, né? Porque é muito grande, porque tem um mercado consumidor imenso, são 200 milhões de brasileiros, né? Porque a gente tem dificuldade da língua. A língua é uma barreira, né? O não falar inglês acaba sendo uma barreira de comunicação, né, entre o Brasil e o resto do mundo. Se você pegar lá o nosso vizinho aqui de baixo, os argentinos, não que eles estejam muito bem, mas você pegar a quantidade de argentinos que falam uma segunda língua e a quantidade de brasileiros, proporcionalmente os argentinos falam mais inglês que os brasileiros. E obviamente que isso acaba dando uma vantagem competitiva no negócio internacional. Não é determinante, mas é uma vantagem competitiva. Então, o Brasil precisa olhar para fora, né? Nós precisamos olhar e dizer assim, o Brasil grande, ele precisa fazer política grande, né? Política exterior. Ele precisa expandir as suas fronteiras econômicas, culturais e mostrar para o mundo
que nós temos uma energia limpa, que nós temos uma cultura diversa, né? Isso é muito importante nos dias de hoje, a questão do ESG, né? Uma parte da governança e da sustentabilidade vem dessa diversidade. O Brasil é um país diverso, é um país que respeita a diversidade, é um país que tem uma diversidade racial, né, cultural, e isso é uma vantagem competitiva. E levar isso para o exterior, né, no marketing, né, no nosso branding, na nossa marca, mostrando, e essa é a ideia, que se é do Brasil, é sustentável e é para o mundo. E dessa forma ampliar mercados, ganhar competitividade e marcar essa bandeira verde e amarela aí pelo mundo inteiro. Quando a pessoa vê lá o verde e amarelo, fala, opa, eu quero isso aqui. Como a gente faz com o sapato italiano, como a gente faz com produtos americanos, como a gente faz com as geleias francesas, o perfume francês, né? Tudo marca. É o desejo. E para terminar, não ocupar muito mais o tempo. O desejo, ele tem muito valor, Mauro, muito valor. Você pode ter duas canetinhas aqui, tá certo? Se eu falar assim, eu quero desejar essa aqui, porque essa é o meu objeto de desejo, porque é feita no Japão, ou porque é feita assim, assim, assado, eu vou pagar, eu aceito pagar mais por esse produto do que por esse. E elas são iguais, mas eu aceito pagar mais. Então, vender essa ideia de marca e desejo do Brasil é o nosso grande desafio. Eu quero perguntar mais uma coisa, Floriano. Você falou das pequenas empresas, das médias empresas que não exportavam e que agora estão nesse mercado e que são elas as responsáveis por esses números diferentes aqui que a gente apresentou aqui na abertura do assunto. Como é que a Apex Brasil busca essas empresas? Há um trabalho ativo? É, ou os programas são lançados e as empresas se interessam e procuram a Apex? Como é que essa é uma via de mão dupla? É uma via de mão dupla, sem dúvida nenhuma, as empresas procuram a Apex, mas a Apex atende através dos setores empresariais e comerciais. Então, a Apex tem parceria com a Confederação Nacional da Indústria, com a Confederação Nacional da Agricultura, com a Confederação Nacional do Comércio. E a partir desses acordos de cooperação e ação de trabalho com essas confederações, a gente faz convênios com os setores. Então, por exemplo, a ABMAC, a ABPEC, a ABISO, a ABAquilo, todas as associações setoriais brasileiras têm convênio com a Apex. A Apex repassa parte dos recursos que arrecada para essas associações empresariais, a Big Games, né? Todas essas que têm suas empresas associadas e que levam essas empresas que têm capacidade de produção e exportação para as feiras internacionais. A Apex é patrocinadora desse trabalho. Então, a Apex não faz nada diretamente com empresas, mas faz através dos convênios com os setores econômicos brasileiros. O único trabalho que a Apex faz diretamente, e mesmo assim é por intermédio de organizações não governamentais, em especial educacionais, é o PayEx, que é o Programa de Formação para Empresa Exportadora. Então, através do PayEx, a gente acaba preparando as empresas, né, com metodologia, com marca, com produção, com análise de mercados potenciais, para que essa empresa se torne uma empresa exportadora. E a gente faz isso através de convênios com organizações educacionais no Brasil inteiro, em todos os estados. Quero ouvir o Woody Gebara sobre esse tema, porque a gente falava sobre posicionamento da marca Made in Brasil, né, no exterior, no mercado internacional. Ninguém mais entende aqui de posicionamento de marca do que o Woody, publicitário. Woody, quais são os caminhos para esse reforço? Bom, marketing, sem dúvida alguma, é fundamental, né? Eu acho que o Brasil faz um marketing muito fraco, né, em relação ao mundo. A nossa imagem, o Brasil não se preocupa muito em se utilizar do marketing. Ele se utiliza mais da política, da imprensa, mas campanhas próprias, realmente, o investimento é quase todo aqui para dentro, muito pouco lá para fora. Corrija aí, Floriano, se eu estiver errado, né? Sem dizer a importância do trabalho do Floriano, a partir do momento em que ele passa a olhar também e dar importância a, um- a uma categoria de empresas, pequenas e médias, que representam quanto, Floriano? No Brasil, mais ou menos.
Hoje, em torno de... Bom, de exportação, a pergunta é de Exportação, menos de 10%. Menos de E, 10%. e quantas, no Brasil, quantos por cento são micro e médias empresas? Em torno de 80%. Então, você veja, na Itália você tem quase 90% da exportação italiana são pequenas e médias empresas, na Itália. Uhum. O maior exemplo de sucesso das pequenas e médias empresas é a Itália. É isso aí. Então você vê que a proporção, né, estava totalmente errada e você está buscando esse equilíbrio. E uma importância enorme, né? Porque você pode não ter o tamanho, mas o volume, pô, 80% né, das empresas no Brasil se encaixam nessa categoria, quer dizer, elas mais do que merecem a atenção, né, e poder também estar oferecendo seus produtos para o mundo. E o que você falou é muito interessante, né? Tudo que vai daqui para fora é muito melhor do que o que fica, né? Nosso café não é o melhor, o melhor vai para fora. As frutas, eu trabalhei com supermercado já, disse, não, aqui ficam as frutas ruins, as boas vão para fora. E eles compram frutas no Brasil, né, Floriano? É impressionante, eles medem o tamanho das frutas, se não for daquele tamanho, com aquela aparência, quer dizer, tem uma série de exigências no exterior, não só para frutas, mas como isso ajuda muito a melhorar a qualidade dos produtos aqui também. O problema é começar a sobrar para a gente consumir também, porque se exportar tudo, né, fica o rescaldo para a gente. Isso que eu não acho justo. Bom, para a Mas o gente fechar esse trabalho tópico, está de parabéns, Floriano. para a gente fechar esse tópico aqui, quero ouvir a Valéria, a doutora Valéria, que é ligada aí aos assuntos italianos, e a gente tem aí na Itália, enfim, o país que é o carro-chefe, é o puxador, é a locomotiva desse processo de marcar a sua presença com seus produtos pelo mundo afora, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa notícia que fazia parte da nossa pauta de hoje. E quero aqui deixar meu cumprimento à Apex, ao doutor Floriano, especialmente porque eu vi o crescimento entre as empresas pequenas e médias. E isso me chamou muito a atenção, porque eu acabo fazendo, dentro dessa área de atuação do direito internacional, atendimento de algumas empresas pequenas e médias, porque as grandes todas buscam as grandes bancas, né? E eles acabam sempre vendo inúmeras dificuldades, achando que para eles é impossível. E quando eu vi esse crescimento entre as pequenas e médias, eu fiquei extremamente feliz. E já vou direcionar aqui todo mundo para buscar, né, esse suporte que a Apex e as suas coligadas estão prestando às empresas para direcioná-las para exportação. O nosso país é um país incrível, nós temos produtos maravilhosos e a exportação é realmente um canal muito rápido do crescimento da nossa economia. Eu fiquei bastante feliz com essa notícia e você aqui é uma portadora de boas novas para as pequenas e médias, doutor Floriano. Muito bem, gente, a gente vai dar uma paradinha agora para o nosso intervalo aqui do programa Gente que Fala. É bem rapidinho, mensagem do nosso apoiador, um gole de água para cada um. A gente retorna em seguida com os próximos assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança.
Programa Gente que Fala de volta pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, ainda o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo assunto para a gente tratar por aqui com a doutora Valéria Calente é o seguinte: os pedidos de cidadania italiana feitos por brasileiros têm sobrecarregado os tribunais e o setor de registros de pequenas cidades da Itália. Trata-se de um desvio do procedimento padrão que ocorre por meio dos consulados, onde a espera pode levar até 10 anos. Só que pela via judicial, o processo costuma durar até 2 anos. Além do volume grande de descendentes de italianos no Brasil, uma mudança na legislação em 2022 alterou os trâmites administrativos dos processos de cidadania, aumentando a pressão sobre os municípios. Doutora Valéria já esteve com a gente no programa para tratar desse assunto, quando nós falamos dessa mudança na legislação, e acabou sendo este o caminho, né? O pedido de cidadania pelos brasileiros, feito pela via judicial, o que acabou aí recaindo sobre as prefeituras que andam reclamando por lá. Mas é o resultado da mudança dessa legislação, né, doutora? Então, nós vemos, estamos enfrentando já faz algum tempo uma certa resistência e dificultação nos pedidos de cidadania italiana pelos descendentes brasileiros. Primeiro, porque são muitos, né? Nós somos muitos, a imigração italiana foi fortíssima aqui. Então, tivemos já um fantasma, 2 anos atrás, que foi o fantasma da grande naturalização. O acórdão afastou esse fantasma, que dizia que, na época do governo provisório, em que houve um decreto, que os italianos que não comparecessem, dizendo que gostariam de permanecer italianos, perderiam tacitamente a cidadania italiana e, portanto, não a transmitiriam aos descendentes. Então, assim, isso foi afastado em 2020. E aí, depois enfrentamos a descentralização da competência territorial para julgamento dessas ações. Elas eram todas julgadas no Tribunal de Roma. Houve uma descentralização e hoje a competência é da Corte da Comune, onde nasceu o ascendente que dá origem ao processo que nós chamamos de dante causa. Isso atolou todas as cortes, que não tinham capacidade, em número de funcionários, as cidades lá são muito pequenas, para fazer o julgamento dessas ações. Acharam que a descentralização resolveria, não resolveu. Roma continua atolada e as comunes pequenas não conseguem mais processar tantos pedidos de reconhecimento de cidadania. Alguns são enormes, com mais de 100 requerentes. Então, assim, é um processo longo de conferência de documento. A região do Vêneto, que é a que está fazendo mais barulho, inclusive houve uma prefeitura que colocou uma bandeira do Brasil na frente da sede da prefeitura como forma de protesto, é a que tem o maior número de processos. E existe tramitando um projeto de lei do senador Roberto Menia, que vai alterar as regras para o reconhecimento da cidadania. E tudo isso que está acontecendo agora, ele dá força para esse projeto de lei. Então, nós imaginamos que temos aí até mais um ano, mais ou menos, que é o trâmite desse projeto de lei, para que as coisas continuem como estão. Ou seja, a Itália hoje é o país que mais acolhe sua gente. Hoje nós não temos limite de gerações para fazer o pedido de reconhecimento da cidadania italiana. Não precisa passar por todas as gerações, então eu posso hoje pedir com base no meu tataraneto italiano, sem que meu bisavô, meu avô, meu pai façam parte desse pedido de reconhecimento. E essa lei, ela pretende dificultar isso um pouco, ela vai limitar até o 3º grau, que seria o bisavô, e com alguns requisitos, como, por exemplo, falar o idioma ou ter uma prova de vínculo cultural com o Brasil, como já aconteceu em Portugal. Isso preocupa na medida em que, quando a situação era inversa, nós acolhemos todos os italianos, né? A descendência, ela é ius sanguinis. Então, assim, o brasileiro, na realidade, ele já nasce italiano, né? O processo judicial, ele dá um mero reconhecimento. E deve haver um posicionamento nosso, no sentido de que nós temos esse direito, né? Os descendentes, eles têm esse direito. E, curiosamente, embora o Vêneto seja a região que mais se opõe aos nossos pedidos e tenha feito mais barulho, na semana passada o nosso embaixador fez uma homenagem ao prefeito de uma região do Vêneto.
Então, assim, isso não faz muito sentido, né? Nós temos que nos posicionar. Eu acho que nós precisamos aí que o governo também se posicione com relação a isso. Não há nenhuma ilegalidade nos pedidos de reconhecimento pela via judicial, né? Um direito garantido, né? Ius sanguinis, e alerto de que nós realmente estamos passando por mais essa turbulência, né? Agora é o projeto de lei do senador Roberto Menino. De certa... Sim, pode concluir. Eu só queria concluir que, assim, existe o pedido de reconhecimento também pela via consular. Hoje está levando aí, em média, uns 12 anos. Na época do cônsul Filippo de la Rosa, ele tinha conseguido reduzir isso para 10 anos, voltou a crescer, porque aumentou o número de pedidos. Cada vez que nós vemos um movimento desse, o que acontece, ao invés de desafogar, é uma corrida insana. Todo mundo quer correr e garantir a sua cidadania. Então, nós vamos ouvir ainda muito falar desse assunto, porque os brasileiros, eles querem garantir o seu direito, né? O número de processos ele vai aumentar. Há, de certa forma, doutora Valéria, algum corpo mole em relação a essa necessidade aqui dos brasileiros na busca pela cidadania? Algum corpo mole lá da justiça italiana, enfim, dos locais que trabalham essas questões? Porque me chama a atenção, numa reportagem da Folha de São Paulo, há alguns dias, um prefeito lá disse que os brasileiros só querem a cidadania para poder circular livremente pelos países da União Europeia e não para morar na Itália. Então, me parece ser... então se for para morar na Itália, sim, a gente agiliza. Se não, não. Então, deu a impressão de um pouco de má vontade nessa história. Tem isso? Existe sim uma resistência aos brasileiros, porque, independentemente da finalidade pela qual eles estão buscando a cidadania, é um direito hereditário, né? Nós podemos buscar, independentemente de morar ou viajar, enfim, para facilitar os estudos dos nossos filhos, é um direito nosso. Esse corpo mole, ele realmente existe, porque a Itália, ela não vive um momento econômico bom. Existe um certo receio, né, de que os brasileiros disputem vagas de trabalho com os italianos. O número de brasileiros assusta. E aqui eu queria trazer um paralelo rapidinho, para não tomar muito do nosso tempo, que é sobre o que aconteceu em Portugal, a lei da reciprocidade para os advogados brasileiros. Eu não sei se vocês se Sim. recordam, que de um dia para o outro eles modificaram, por uma decisão da Bastonária, que é a presidente da Ordem Federal de lá. Por quê? Porque houve um congresso em Lisboa, e aí, do dia para a noite, uma fila de 700 advogados brasileiros se fez em frente à Ordem dos Advogados de Portugal para fazer a inscrição e poder advogar também em Portugal. Então, assim, esse número assusta. Assustou em Portugal e assusta também na Itália. Existe, sim, uma certa resistência, existe, sim, um certo preconceito, e o que eu sempre digo é que as pessoas busquem se representar por advogados combativos, né? Enfim, que façam realmente valer os seus direitos. Existe também algumas decisões recentes tentando mostrar o ônus e o bônus da cidadania italiana. Então, por exemplo, o cidadão italiano ele vai ter que tirar o AIRE, sob pena de não o fazendo pagar uma multa de 5.000 euros. Ele precisa manter o seu cadastro atualizado nos consulados. Então, assim, quando eu tenho uma sentença de reconhecimento, essa sentença ela tem que ser enviada para a Comune, que vai fazer a minha certidão de nascimento, que é um outro parto, também tem levado muito tempo. E com essa certidão, eu posso fazer o AIRE, a certidão de a identidade, o passaporte italiano. E o cidadão italiano que não mantiver os seus registros atualizados, por exemplo, nasceu filho, casou, divorciou, mudei de endereço, também vai pagar uma multa de 5.000 euros. Então, eles também estão cercando por aí, né? O quê? Quer ser italiano, você vai ter as mesmas obrigações que nós. Sim. Mauro, Sim. Fala, doutor Estácio. Você me permite, eu enfrentei problemas com a minha cidadania, hoje já consegui, meus filhos também, lá em Portugal, e quando eu lá estive, doutora Valéria, eu até conversei com uma colega nossa lá, dizendo por que da demora, né? A gente sabia alguma coisa, a gente sabia que os funcionários lá portugueses, com idade avançada, muitos se aposentam, ficam com poucos funcionários, dizem que a tecnologia, computadores, são poucos computadores. Agora, parte
das autoridades portuguesas realmente era preconceito com os brasileiros e mais, uma preocupação com a alteração da língua portuguesa lá, inclusive, e mais notadamente, com relação ao sotaque. Eles tinham receio que, com a grande busca de brasileiros por morar em Portugal, né, eles tinham receio, Mauro, veja só, de alterar o sotaque português. É isso que eu fiquei sabendo de uma colega lá em Portugal. Né? Bom, gente, vamos avançar aqui para o próximo assunto do programa Gente que Fala, conversar com o Udi Gebara sobre o seguinte. Olha, teremos aí a Aixa, é uma plataforma, um portal de sorteios, né, que acaba de ser lançada no Brasil, no mercado brasileiro, e que fará o seu primeiro sorteio no dia 17 de março, quando os participantes vão concorrer a 100 motos, um carro e vários prêmios em dinheiro. E a campanha de divulgação, comandada pelo Udi Gebara, que é o diretor de comunicação e marketing da Aixa, é estrelada pela apresentadora Ana Hickman e já está no ar em todo o país. Udi, um trabalho completamente diferente que você já fez até hoje na publicidade, né? Como é que é trabalhar marketing para uma campanha desse tipo? É verdade. Depois de 18 anos na C&A, eu aprendi muito sobre varejo. Inclusive, depois atendi muitos clientes na área de varejo, varejo automotivo, varejo de construção e etc. e tal. Então, na minha carreira, eu me dediquei bastante à área de varejo. E varejo tem tudo a ver com a comunicação e divulgação de promoções e sorteios também, né? E de preço também. Então, eu já trago um pouco dessa carga aí de conhecimento de como varejar, né, que é importante para esse segmento também. Também passei pela MPM com o Nizam. Então, assim, eu fiquei 18 anos com a ideia do Sebastian, depois Gisele Bündchen, depois o Rick Martin, depois fiquei 3 anos com o Nizam na MPM, reinauguramos a MPM com o Nizam, Guanais, a Bia Aidar. Quando o Júnior da Hypera, hoje, antiga Hipermarcas, e o Júnior ele vendeu a Arisco, né, comprou a Solan e da Solan saiu a Hipermarcas, hoje Hypera Pharma. Me convidou para cuidar das marcas lá, e eram muitas marcas, né? E aí, então, com toda essa experiência, né, mais na área de criação, que foi onde eu sempre atuei, mas sempre gostei muito do marketing, trabalhei com os melhores diretores de marketing do país, alguns deles, né, e pude aprender muito. E agora estou aplicando no Portal Aixa toda essa experiência aí que eu tive. A experiência do varejo, como eu disse, é importantíssima, né? Nós estamos vendendo 100 motos, quer dizer, sorteando, né? 100 motos Honda CG 160, que é o modelo desejado por uma classe que a gente busca atingir com esse primeiro sorteio, não a maioria, que é a de quem utiliza moto para serviço, né? Para o seu trabalho e não só para o seu transporte, como existe no Brasil, né? Puxa, a quantidade de mototáxis, né, fora de São Paulo é um negócio absurdo. Em São Paulo e em outras capitais maiores também de motoboys e outras categorias que vão se formando aí, né? O iFood, por exemplo, é a área de intranet deles, para nós, é o sonho. Você poder conversar em qualquer empresa que lida com esse tipo de público nesse primeiro sorteio, porque o portal aixa.com.br, como você disse, é uma plataforma. Esse é o primeiro sorteio. Já vamos lançar o segundo paralelamente, logo mais, por um ticket muito bom, como também é o ticket do primeiro, mas é importante a gente poder oferecer vários patamares de tickets e de prêmios, né? Para você poder atrair interesses de todo mundo. Tem gente que não vai ter interesse em moto, por isso que a gente, além da moto, colocou uma tracker e R$ 1 milhão em Pix. São 10 Pix de Sim. R$ 100 mil cada um.
né? Então, tem gente que vai ter mais interesse em concorrer pelo dinheiro, outro pelo carro, mas estão apostando muito nesse primeiro sorteio nas motos, né? Sim. Bom, está na mão da apresentadora Ana Hickman vender o sucesso de todo esse trabalho. Como é que se chegou a isso, né? Ao nome dela e por que ela tem, no entendimento de vocês, essa capacidade de levar esse marketing adiante? Muito bom. O segmento, né, de sorteios, rifas, ele começou a ganhar uma magnitude nesse último São João, nas últimas festas juninas, né, o ano passado, impressionante, porque todos os influencers que eu acompanho começaram a fazer rifas, sorteios, loterias e as coisas mais malucas que eu já vi em termos promocionais, completamente fora de qualquer lei, de qualquer ordem. E isso tava pedindo, né, um portal novo, não os que já existem, né, que pudesse chegar com uma proposta de moralizar a parte desse segmento que precisa ser moralizada. Lógico que não são todos, né? Tem muita gente séria aí também. Mas a maior parte entrou numa onda nesse último São João, que acho que todo mundo podia fazer rifa e sorteio e loteria, e não é bem assim, né? Então, também não adianta a justiça aí reprimir todas essas pessoas que têm desejo, né, de fazer esse tipo de ação, sem entregar uma solução, né? Então, tá bom, olha, desse jeito que você está fazendo, você não pode. Mas tem um portal aqui que ele tem todas as licenças necessárias para você vir e poder falar não só com os seus seguidores, como também a nível nacional. Porque nós temos uma estratégia de marketing de atuar não só no digital, como a maioria atua, né? Mas muito forte na televisão também, na TV aberta. Tá? Então, a gente busca, normalmente, essas plataformas ou empresas de sorteio, sites de sorteio, eles ou estão muito no digital ou muito na TV. Nós estaremos nos dois para levar essa comunicação de uma forma mais abrangente e de forma nacional, né? Bom, Território nacional. falando de publicidade e marketing de uma maneira geral, Woody, porque a gente você estava falando do Sebastian, uma campanha já de 2 décadas, né, para a CIA. E de lá para cá, e a publicidade muda, é um dinamismo bastante grande, né, na publicidade, ela muda formato e conteúdo permanentemente, né? Qual que é o desafio hoje dentro do criativo, nas agências, ou na sua agência especialmente, para acompanhar esse tipo de coisa? Ou seja, a atuação dos atores, a atuação dos locutores, enfim, a naturalidade, que é o que a publicidade busca hoje na venda, das marcas dos seus clientes. Bom, então só respondendo essa pergunta e ainda continuando a responder a última, né? A escolha da Ana Hickman foi justamente por esse momento que a gente está passando, né? Eu acho que a Ana Hickman, além de, infelizmente, né, por motivos que eu não gostaria, mas ela, infelizmente, ganhou uma visibilidade maior ainda do que já tinha na mídia, né, nesses últimos tempos. E ela, eu trabalhei muito com celebridades e influenciadores, né? A Hypera basicamente eu trabalhei com todo o elenco da Rede Globo. Já fiz comerciais com basicamente todo mundo. E gostei de trabalhar com muita gente, mas a Ana Hickman foi especial. Primeiro porque ela chegou no set para filmagem, né? Foi aonde eu tive o primeiro contato com ela, pessoal, os outros foram telefônicos só, para emprestar a seriedade que ela tem, né? A Ana Hickman é uma mulher que tem uma postura, né, extremamente que te transmite, né, seriedade, positividade, né? Ela está sempre para cima, apesar de tudo, né? Você vê, ela continua para cima. Então, ela empresta essa seriedade que ela tem, que a gente precisa nesse momento.
Poderia ser um apresentador mais engraçado, mas não é o momento para isso. Os comerciais da categoria são todos meio nonsense, meio malucos, né? Então é o Teló, eu não estou aqui criticando, cada um faz o seu jeito, né? Montando num milhão, são bem nonsense os comerciais. Nós não, nós fomos para uma linha super séria, comunicando o que tem que comunicar, sem brincadeira, e buscando transmitir essa transparência e seriedade que o portal Aixa.com.br oferece para todo mundo que participa lá, porque é fundamental, não dá, né, gente? O que teve, né, gente que costuma fazer esse tipo de aposta é gente onde esse dinheiro tem muito valor para eles. E ser enganado aí, pô, é uma sacanagem, né? Se o cara já está precisando de dinheiro, por isso ele aposta, ainda é roubado. Muito Então, bem. o Portal Acha vem cumprir um papel muito importante nesse segmento hoje. Legal, boa sorte aí nessa novidade. Vamos seguir aqui com mais um tema. Doutor Estácio, cabe à Justiça Comum julgar a ação indenizatória baseada na alegação de desvirtuamento de um contrato de natureza autônoma, ainda que o objetivo de reconhecer o vínculo de trabalho. Ainda que com o objetivo de reconhecer o vínculo de trabalho. Segundo o entendimento da ministra Nancy Andrighi, do STJ, o julgamento da ação demanda uma análise inicial da alegação de fraude no contrato, o que deve ser feito no juízo estadual. E se a validade for afastada, aí então será possível ajuizar demanda na Justiça do Trabalho. Bom, vamos lá então. Vínculo de trabalho, vínculo de emprego, né, doutora Estácio? Em contrato autônomo tem que passar pela Justiça Comum. É isso. Pois é, Mauro, é uma decisão. Mal começou o ano do Judiciário, já uma pedrada para o Poder Judiciário Trabalhista e o trabalhador. Por quê, Mauro? Na verdade, essa decisão isolada quer dizer o quê? Para o ouvinte, o internauta, do Gente que Fala, entender que quando o trabalhador está trabalhando supostamente por um contrato autônomo, com uma roupagem apenas autônoma, por empresários maldosos para não pagar direitos trabalhistas, ele teria que entrar na Justiça Comum, enfrentar uma batalha na primeira, segunda e terceira instância para reconhecer que aquele contrato autônomo é nulo e depois entrar na Justiça do Trabalho e começar uma nova via crucis para conquistar os seus direitos trabalhistas. Então, a gente vê que essa retirada da competência da Justiça do Trabalho é como se fosse um assédio, um esgotamento das tarefas do Poder Judiciário Trabalhista. Pela Constituição, Mauro, relação de trabalho é competência da Justiça do Trabalho. O trabalhador que trabalha sob um contrato fraudulento de autônomo ou que seja, ele pode sim ingressar na trabalhista. O juiz do trabalho tem competência, pelo artigo 9º da CLT, todo e qualquer meio fraudulento para encobrir ou extinguir direitos trabalhistas são nulos. Então, o juiz do trabalho pode se convencer pelas provas dos autos que aquele contrato é apenas um pano de fundo para não quitar direitos trabalhistas. Logo, o trabalhador teria aí, Mauro, um prejuízo enorme de esperar 6, 7, 8 anos. E pior, né, Mauro? E se a empresa desaparece, quebra, vai à falência? Os direitos trabalhistas não serão entregues ao trabalhador. Então, é por isso que a gente não concorda, data massíssima vênia com essa decisão. E mais, até a OAB Federal já se organizou, no dia 28 de fevereiro, aqui na Barra Funda, vai ter uma mobilização em prol da defesa da Justiça do Trabalho. Eu tinha entendido, então, de forma errada. O que a ministra Nancy Andrighi, do STJ, entende é que tem que passar pela Justiça Comum, mas não é isso o entendimento de vocês da Justiça do Trabalho, advogados trabalhistas. Pois é, segundo consta na decisão dela, a competência para declarar nulo esse contrato é da Justiça Civil, que é a Justiça Estadual. Uma vez lá declarado nulo, aí o trabalhador poderia ingressar na trabalhista para vindicar os seus direitos trabalhistas, mas isso demandaria muito tempo. E, como eu disse, né, para que todos fiquem tranquilos, a gente entende que é uma decisão única e pode ser revertida, quem sabe, lá no Supremo, para dizer que pela Constituição Federal
o juízo competente para dizer se tem vínculo de emprego, se tem nulidade de contrato autônomo, é a Justiça do Trabalho. Então, a gente entende que essa decisão deve ser superada. A gente não pode entender, jamais comungar desse entendimento, com todo respeito à ministra desembargadora prolatora dessa decisão, Mauro. Quantas ações, quantas demandas existem na justiça hoje com esse foco, né, do vínculo de emprego, de contrato autônomo, e o desrespeito a isso? Olha, Mauro, eu posso dizer a você com muita tranquilidade que os pedidos maiores na Justiça do Trabalho, primeiro, reconhecimento de vínculo, o que não envolve necessariamente um contrato fraudulento. Apenas o trabalhador está lá na empresa, no comércio, sem qualquer contrato, seja autônomo ou carteira assinada. Então, reconhecimento de vínculo, depois horas extras e depois verbas rescisórias. O trabalhador é despedido e não recebe nada, tem que ir na Justiça do Trabalho. Então, com relação ao vínculo de trabalho, parte desse pedido de vínculo de trabalho tem o pedido de nulidade de um suposto contrato de prestação de serviço. Eu vou dizer a você aí que é mais ou menos, vamos dizer aí, uns 60%. E para a gente encerrar, quanto tempo leva uma ação dessa? Pois é, Mauro. Na cível, a gente imagina aí, percorrendo por todas as instâncias, uns 3, 4, 5 anos. E quando vai para a trabalhista, um pouco menos, mas pode também mais uns 3, 4 anos. Por isso que eu disse, se somar 8, 9 anos, imagine você, se a empresa não estiver mais lá, quebrou, faliu, o trabalhador vai ganhar e não vai levar. É a tal da vitória de pirro, né? Depois que lutou, batalhou, o direito do trabalho não vem. O famoso ganhou, mas não levou. Exatamente. Vai pendurar a sentença lá num quadro, mas o dinheiro que o trabalhador tem para verba alimentar, comer, pagar aluguel, não vai ter. Muito bem, gente. Olha, esgotado o nosso tempo aqui dessa edição do programa Gente que Fala, vamos colocar um ponto final e agradecer a presença de todo mundo em nome da nossa equipe. Floriano Pêsaro, sociólogo, diretor de gestão corporativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. A doutora Valéria Calente, advogada e jornalista, ela integra as comissões de Direito Médico, Direito das Famílias, Direito Internacional da OAB São Paulo, subseção Santo Amaro. Udi Gebara, publicitário, diretor de comunicação e marketing do portal de sorteios Aixa, e o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado especialista em direito do trabalho. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, a gente espera revê-los muito em breve. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado, você espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para quem vai continuar com a gente na 365, vem aí Lucas Neto com o programa Melhor para Melhor Idade, com muita informação, muita coisa boa para entreter aí o seu início de tarde nesta segunda-feira. Lucas, bom programa, um abraço a todos, para toda a audiência, a gente volta amanhã ao meio-dia, tchau.